Vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta escrita de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Obrigado, Ariadne. A partir do versículo 17. Se você pudesse colocar de pé, é uma forma também de reverenciar o Senhor. Nós vamos ler até o versículo 26, do 17 ao 26. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esta é a palavra que Deus colocou no nosso coração. Os irmãos podem sentar. Irmãos, duas frases chamaram muito a minha atenção quando estava meditando nesta passagem bíblica. Nós sabemos que a ceia é uma expressão de comunhão, mas duas frases aqui chamaram minha atenção. Uma delas está no versículo 17 e a outra no versículo 20. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. E a outra: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. É tremenda essas palavras, porque elas trazem uma exortação que nos deve fazer refletir a respeito destes assuntos que Paulo estava aqui tratando com aquela igreja. Já imaginou, irmãos, você sair da sua casa com a intenção de vir à igreja para louvar, para adorar, para ter uma comunhão com o Senhor, e quando você voltar para a sua casa, você voltar pior do que você veio? Até existem jargões evangélicos, né? Que a gente vai sair daqui melhor do que a gente entrou, diferente, né? Você vai sair daqui diferente. Bem, uma experiência minha, eu nem era nem crente, para mostrar o quanto é importante nós estarmos aqui e como a presença do Espírito Santo entre nós
é uma experiência transformadora. E eu disse que eu não era nem crente ainda. Isso aconteceu lá no ano de 1986, 87. Eu iniciava minha carreira militar e eu estava passando por um momento muito difícil. Muitas lutas. Era um tempo do mundão, era um tempo de drogas. E era um conflito na minha vida. E eu lembro que certa vez eu saí tão atordoado do quartel, assim, com a cabeça cheia de problemas, sem achar solução. E quando eu cheguei em casa, eu decidi procurar uma igreja. Não importava para mim que placa teria na frente da igreja. E eu saí de casa com esse intuito. Quando próximo à minha casa, me deparei com uma igrejinha muito pequenininha, bem pequenininha. E tinha uma senhora de idade na portaria dessa igreja. A mulher olhou para mim, eu cheguei na porta da igreja, ela olhou para mim e disse assim, eu fiquei de fora, tinha um muro, eu fiquei olhando, né, assim, para dentro da igreja, não entrei de vez, mas fiquei olhando. Ela se aproximou de mim e disse assim, meu filho, entre e sente ali, porque tem um lugar especial para você. Sabe, irmãos, os bancos eram os mesmos. Não tinha um banco com almofada, um banco diferenciado. Mas foram palavras tão carinhosas que você recebe no início, que mostra de fato como Deus nos trata de uma forma especial. Sabe quando, eu não sei explicar isso, eu não consigo explicar isso, mas aquilo que a palavra de Deus diz, que se você está sobrecarregado, né? Vem até mim que eu vou te aliviar, eu vou te aliviar esse peso que você está sentindo. Eu não sei explicar, irmãos, mas literalmente, quando eu saí daquele lugar, eu já não tinha mais aquele peso, eu já não tinha mais aquele conflito, porque eu estava em um lugar onde estava sendo adorado a Deus. Ninguém veio falar comigo com palavras de alta ajuda, ninguém veio falar comigo, mas a palavra foi ministrada, louvores foram cantados, e a ação poderosa do Espírito Santo fez com que eu saísse daquele lugar, de fato, de forma diferente como eu cheguei, mas para melhor. E eu acredito que essa experiência que eu passei, não é uma experiência exclusiva minha. Nós podemos aqui ter oportunidades de ouvir testemunhos de pessoas que, da mesma forma, em um certo dia, estando passando por algum problema tão difícil, encontrou a paz que o mundo não dá, que somente o Senhor Jesus pode dar, em um determinado lugar como este aqui, ou até mesmo aqui neste lugar. Quando a palavra de Deus era ministrada, foi ministrada, e a gente saiu daqui de forma melhor. Então aqui me parece que a situação não é essa, é exatamente uma situação contrária. Paulo está dizendo que eles estavam se ajuntando não para o melhor, mas para o pior. Já imaginou, irmãos, a gente passar por uma triste experiência como essa, você vir adorar, e ao invés de você voltar para casa melhor, você volta pior. E aqui o problema que nós podemos pensar, qual é a razão disso, não é? Ele já vai no próximo versículo já nos falar, porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Havia divisões, e se você abrir a Bíblia, voltar um pouquinho, lá para o capítulo 1 desta mesma carta aqui, você vai ver que este problema já tinha sido informado ao apóstolo Paulo,
E por ser um problema grave, foi um dos primeiros problemas que ele tratou naquela carta. Havia naquela igreja um culto à personalidade, e isto estava provocando divisões. Veja o que ele diz no capítulo 1, a partir do versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então percebam, irmãos, que este problema de divisão foi um dos primeiros problemas que Paulo tratou logo no início da sua carta, mostrando quão grave é o problema da falta de unidade na igreja. Irmãos, é incrível como o próprio Jesus, no capítulo 17 de João, a oração dele é para que haja unidade na igreja, para que essa unidade seja preservada a qualquer custo, a todo custo. Ele ora, o próprio Jesus intercede por nós com relação a esta unidade. Logicamente que o mundo espiritual, ele tenta, o mundo das trevas, né? Tenta nos afastar um dos outros. Em uma circunstância em que Paulo estava para ir a um determinado lugar e encontrar-se com os seus irmãos ali, ele fala de perdão. Olha, eu estou perdoando, não é? Estou lançando perdão, estou também pedindo perdão, para que o inimigo não leve vantagem entre nós. Sabe, irmãos, a obra de Deus, ela é esplêndida, ela é magnífica, e logicamente que temos esses desafios da forma em como nós tratamos, lidamos a obra do Senhor, e nós não podemos fechar os nossos olhos e pensar que pelo fato de estarmos aqui na igreja, pelo fato de um dia ter entregue a nossa vida a Jesus, pelo fato de ser protegido, selado com o Espírito Santo, não haverá entre nós nada que venha comprometer a unidade do corpo de Cristo. Estamos redondamente enganados se nós pensarmos que estamos isentos dessa batalha, dessa terrível batalha espiritual. Ele fala aqui de partidarismo. Partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor André, eu sou do pastor Daniel, eu sou do pastor Manuelito, eu sou do pastor Jorge, eu sou do pastor Alex. Não podemos ter isso, não podemos ter isso. E o pior é que este problema não estava apenas no campo das preferências, ele estava comprometendo o culto. Ele estava comprometendo até mesmo o momento da ceia. Estava comprometendo o momento da ceia. As pessoas estavam se juntando ali, o texto diz, não para melhor, mas para pior. E o mais, ainda chega a dizer o seguinte: olha, vocês estão pensando que quando vocês se reúnem no mesmo lugar, vocês estão tomando a ceia? Não é a ceia que vocês estão tomando, não. Olha que coisa tremenda. De certa forma, as pessoas estavam ali, certamente participavam do pão, do vinho, de uma forma cultual, cerimonial, ritualística, mas espiritualmente, Paulo estava dizendo que eles não tinham participado da ceia. Mas Paulo, eu participei.
Eu estava ali. Você pode olhar na filmagem, pode ir lá no canal da igreja, vai ver que eu estava ali, eu tomei. Não, você não tomou. Porque você tomou apenas de forma ritual. Na cerimônia, você cumpriu o cerimonialismo. A cerimônia você cumpriu. Mas o seu coração, você não saiu. Você não estava na mesa do Senhor. E que problema era esse que Paulo estava querendo aqui nos avisar? Que problema era esse? E é interessante, irmãos, que à medida que eu meditava, à medida que eu estudava o assunto, eu via algumas coisas aqui da segunda igreja que nós estamos pensando, né? Já está em andamento o projeto dos 60 anos, e eu digo, meu Deus, foi bom o olhar para esta passagem, até mesmo para toda a igreja, vai ser bom a gente saber disso, né? Então aqui, irmãos, o problema estava justamente em uma cerimônia ou uma festividade que acontecia antes da ceia. Não era na ceia propriamente dita que o problema se concentrava, mas era em uma festividade, era um banquete, a festa do ágape, ou a festa do amor. E o que era isso, pastor? O que é essa festa do ágape e a festa do amor? Primeiramente, é que a ceia era celebrada semanalmente. Hoje a gente celebra mês a mês, mas naquela época era celebrada semanalmente. E os irmãos então decidiram que antes da ceia vamos fazer um banquete em comemoração à nossa comunhão. E aí é onde eu digo que calhou de pensar nos 60 anos da nossa igreja. Por quê? Dentre as festividades que nós estamos planejando, né, está alguns almoços de confraternização, alguns momentos em que nós vamos parar e vamos se alimentar. Já houve mais recentemente um café da manhã promovido pela escola dominical, onde todos, né, que foram convidados trouxeram ali alguma coisa, né, tem um termozinho que vocês usam aqui na Bahia, juntar panela, né, juntar as panelas, né, e era isso aqui que estava acontecendo aqui. Era isso que estava acontecendo, juntar panelas. E entendam, irmãos, que no nosso planejamento aqui, a equipe que se reuniu para pensar nos almoços, a gente chegou à conclusão que nós deveríamos promover esses momentos de comunhão para participar em comemoração aos 60 anos da igreja, de maneira a oferecer a todas as famílias da igreja a oportunidade de estarmos juntos. E aí a gente precisava elaborar um cardápio onde tivéssemos ali a oportunidade de uma pessoa que tivesse mais condições financeiras participar, mas aquela também que não tivesse tanta condição financeira, ela pudesse compartilhar também, para poder estar ali de uma forma de assim, eu também estou aqui participando, ofertando a ideia do dar, né? Eu estou também participando com isso. Isso foi pensado. Só que esse problema que nós acabamos de citar aqui no capítulo 1 de partidarismo vai começar a aumentar, vai começar a proliferar e atingir as outras áreas da igreja. Não era apenas uma questão de opinião. Eu gosto de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não ficou somente nas opiniões. As festividades, a festa do amor que acontecia antes da ceia, onde as pessoas passaram a trazer ali os alimentos, houve também influência com relação ao partidarismo. E agora havia uma divisão aqui que não é informada qual grupo, se tinha algum grupo ali específico, dentre aqueles que dizia eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, que promovia isso. Mas
estava envolvendo, pelo menos o que o texto fala, as questões socioeconômicas. E é interessante que o próprio Salmos que nós lemos hoje fala sobre isso também. Se a gente perceber logo no início dos Salmos, vai falar sobre essa vaidade que a riqueza pode transmitir para as pessoas. O que acontecia era que o partidarismo acentuado fazia com que, e naturalmente eu acredito isso, tá? Naturalmente eu acredito que aconteceu. Você chega em um lugar onde existem várias mesas postas e você tem a oportunidade de sentar ali ao lado de alguém. Você vai sentar no lado de quem? Daquela pessoa que naturalmente você tem ali algo parecido com a sua forma de pensar. E não de forma diferente. Até mesmo nas redes sociais, através do algoritmo, não é que tanta gente fala do algoritmo aí das redes sociais, é justamente isso. As redes sociais transmitem para você aquilo que você gosta, aquilo que você mais vê, aquilo que você mais enxerga, até mesmo para quem celular desligado, mesmo você falando, ali está sendo captado informações e traz para você. Nossa, acabei de falar sobre isso, apareceu aqui. É isso mesmo. Isso é o que acontece. Então, de forma natural, aquelas pessoas estavam sentando-se com as outras pessoas que faziam mais parte do seu ciclo de amizade. E agora o pior daqui, irmãos, é que há uma grande distinção entre ricos e pobres. Ricos e pobres. A ideia inicial da festa ágape, do amor, não era eu ter uma posição socioeconômica diferente e esbanjar, e colocar, e me fazer distinto de outras pessoas, de maneira que, olha a minha roupa com uma grife, a sua roupa nem tem grife. Olha a minha bolsa com a grife, olha o meu sapato com a grife. Meu sapato é de grife, não é? Meu sapato é de grife. E fazer distinção com relação a meu irmão. Não, a realidade não deveria ser assim. A realidade deveria ser: Deus me deu uma condição econômica melhor, então eu vou estar aqui, mas o meu irmão que não tem tantas condições assim, ele vai estar sentado à mesa comigo e ele vai compartilhar deste mesmo alimento. Nós vamos banquetear, celebrando a unidade do corpo de Cristo. Esta era a ideia que a festa do ágape, que antecedia a ceia do Senhor, tinha por objetivo inicial. Só que chegamos a um ponto onde o apóstolo vai dizer: porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. É interessante que quando a gente lê esse texto, né, tomar antecipadamente a ceia, a gente percebe que há uma observação aqui entre a gente para não poder cear antes do pastor falar. Todo mundo fica com um cálicezinho na mão, o pão. Tem gente até que às vezes não escuta direito e bota ainda não é hora, né? Às vezes alguém ainda erra em fazer desta forma, né? Parecendo que é isso que o apóstolo Paulo está falando, mas não é. Na realidade, havia um banquete anterior, né? Que havia grandes quantidades de alimento para uns e uma restrição para outros. Se ele coloca aqui, ao passo que alguém come e outros ficam com fome, e até mesmo quem se embriague, porque naquela época era o vinho mesmo, o vinho diferente do vinho de hoje, sim, sem adição de álcool. Os vinhos de hoje têm adições de álcool, o de antigamente não tinha. No entanto, não quer dizer que o vinho de antigamente não produzia a embriaguez, porque a própria fermentação da uva faz com que haja álcool no vinho, uma quantidade menor do que é diferente de uma fermentação para uma adição, não é? Mas percebam que o que ele está dizendo aqui é
se alguém leva para esta festa de banquete uma garrafa de vinho para estar ali comemorando com seus irmãos, se fosse algo a ser repartido, a ser dividido por todos, iria fazer com que houvesse uma quantidade pequena para cada um e, consequentemente, não iria provocar a embriaguez, que é a decorrência de um excesso de álcool no organismo. Então percebam, irmãos, que tanto a fome aqui é citada, ao passo que alguém come demais, mas outro está passando fome, alguém se embriaga e outros nem sequer participaram do vinho. A gente tem algumas culturas, irmãos, por exemplo, a cultura portuguesa, o vinho é comumente servido como uma alimentação, não é? Está disposto ali nas mesas dos restaurantes, nas casas, isso é muito comum. Em outras culturas também, a cultura do povo de Israel também tem um simbolismo muito grande, essa questão do vinho. É comum ter um judeu ter uma videira na sua própria casa, não é? Como um símbolo de prosperidade, e tem a ver também com um simbolismo da alegria, não é? Talvez pelo aquilo que o vinho pode produzir quando você toma e se alegra, talvez, ali. Então, percebam, irmãos, que é exatamente este problema que está acontecendo. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor. Olha o que é que diz aqui o comentário Ragnus. Paulo está combatendo o perigo do ritualismo, algo ritual, cerimonial. Você pode assentar-se para celebrar a ceia, comer o pão e beber o vinho, e ainda assim não ter usufruído as bênçãos da comunhão da mesa do Senhor. Por quê? Porque a motivação é errada. A motivação é errada. Percebam que há uma motivação egoísta quando, em ouvindo essa história a respeito do banquete do amor, você percebe que aquela pessoa trouxe o seu banquete e ela diz assim: olha, eu tenho condições, eu vou comer do melhor, mas eu não estou a fim de repartir, não estou a fim de dividir. Ou seja, o propósito do culto não é um culto que esteja orientado para nos satisfazer, para trazer satisfação pessoal, individual. Não é esse o objetivo de estarmos aqui hoje. O objetivo de estarmos aqui hoje é nós direcionarmos o nosso louvor, a nossa adoração, não para figuras humanas, mas para tão somente o nosso Deus. Então, percebam, irmãos, que quando Paulo fala que eles estavam sentando para tomar, não estavam sentando para tomar a ceia do Senhor, não é o fato de que eles não tivessem provado, comido ou bebido do vinho ou do pão, não é isso, mas é a forma como eles estavam celebrando. E isso para a gente deve ter algo de muita atenção, porque nós podemos incorrer também neste mesmo erro. Achamos que simplesmente pelo fato de pegar o pão e tomar ali também um cálice, ceamos, sentamos na mesa do Senhor. Espera aí, vamos refletir. Será que a nossa vida tem sido uma vida de interesse, não pessoal, mas interessada em louvar a Deus e compartilhar com os meus irmãos das bênçãos que Deus me deu? Percebam como é importante essa questão da comunhão para o Senhor, irmãos. Alguns podem ter tomado a ceia do Senhor, representada pelos seus elementos, pão e vinho, que imprime a ideia do corpo de Cristo, unidade, comunhão, ao passo que outros comeram do mesmo pão e beberam do mesmo cálice, mas todavia havia um proceder egoísta, desinteressado em construir e manter a comunhão e a unidade na igreja. Então a gente começa a pensar o seguinte:
Se a gente tem uma informação que isso acontecia no passado, e mesmo sendo em um ambiente próximo à igreja, mas Deus, o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever isso, fazia uma outra observação bem mais voltada para aquilo que nós praticamos antes de chegarmos a este momento aqui. Então a gente pode estar atravessando uma semana onde eu esteja na minha casa falando mal do meu irmão, criticando alguns, não tendo ali um olhar mais voltado para esta unidade que trouxe como o objetivo principal sermos um único corpo, onde o Cristo Jesus é o nosso cabeça. Que unidade nós estamos participando? Que unidade nós estamos tendo? E aí chegamos a este momento e dizemos, vamos tomar a ceia, meu irmão, não é? E ele está dizendo, não deve ser assim não. Então eu posso participar de forma ritualística, fazer parte de um ritual cerimonial, mas a forma como eu participo pode anular o sentido real para o qual a ceia foi instituída. Irmãos, a ceia foi instituída para nós celebrarmos uma vitória tremenda sobre a morte, uma vitória que fez com que a ira de Deus fosse aplacada em um sacrifício, por causa de um sacrifício perfeito, e ao invés de sermos chamados de inimigos de Deus, de ter como expectativa, no juízo final, uma ira derramada sobre as nossas vidas, nós temos paz com Deus, e ainda somos chamados de filhos de Deus, percebam que a mudança foi muito grande, celebramos isso, mas não sou apenas eu, e eu nem sou o cabeça, nem você é o cabeça desse corpo. Há um cabeça que é Cristo Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e a Ele toda a adoração. Agora imagine, irmãos, todo um sacrifício feito por Cristo, por nosso favor, a nosso favor, e agora imagine um corpo, Jesus é o cabeça, estou aqui com a mão para representar um dos membros deste corpo, e esse dedo polegar não gosta desse dedo mínimo aqui, ó. E aí quando eu quero pegar, o dedo mínimo quer pegar alguma coisa, o polegar não quer. Já imaginou você pegar alguma coisa com o dedo mínimo e o polegar não apertar do outro lado, o que é que vai acontecer? Vai cair, irmão. Um exemplo simples, né? Tão bobinho esse exemplo que o pastor deu, né? Parece até que não tem nem muito significado. São 2 dedinhos só, o polegar e o mínimo, que se não se juntar para segurar algo, a coisa fica estreita. Pode acontecer isso com a gente? Pode, irmãos. Não devemos ser ingênuos com relação à maneira como o inimigo trabalha. Não podemos ser ingênuos com a maneira que o inimigo trabalha, tentando desestabilizar, tentando nos enfraquecer com relação à comunhão, com relação à unidade. Irmãos, não é à toa, a gente não pode pensar que aquela oração do próprio Jesus, orando em nosso favor, para a manutenção da unidade, não esteja diretamente relacionada com o agir do inimigo sobre as nossas vidas, que tenta provocar entre nós a falta de comunhão, a falta de amizade, a falta de unidade. E se nós não percebermos isso, podemos até nos ufanar de que, se fosse eu não faria desse jeito, se fosse eu faria diferente. Porque parece que às vezes acontece isso, quando a gente acha que a nossa maneira de fazer é melhor do que a maneira de fazer do nosso irmão. Eu lembro, irmãos, de uma situação em uma igreja que eu pastoreei.
que eu percebi isso no trabalho da União Feminina. Me perdoe as mulheres aqui, mas não tem nada a ver com vocês não, foi outra União Feminina, uma igreja lá no Rio de Janeiro. As irmãs não estavam se dando muito bem, não conseguiam trabalhar juntas, tinham uma dificuldade para trabalharem juntas, e elas precisavam entender que existia algo maior, né? Algo maior, que era o reino de Deus, e algumas picuinhas precisavam ser deixadas para trás, em favor disso aí, desse algo maior. E aí eu fiz um desafio para a União Feminina. Eu gostaria que vocês se reunissem em duplas e vocês fizessem um cartaz, onde vocês fizessem um desenho tal. Eu não lembro agora qual foi o desenho que eu pedi para que... tinha uma temática, o desenho tinha que ser dentro de uma temática. E aí chegou uma das irmãs com 2 cartazes. Pastor, eu vim aqui para mostrar o trabalho que eu fiz com a irmã fulana de tal. Qual é dos 2 que o senhor acha mais bonito? Aí eu disse, esse. Pois é, pastor, esse aí fui eu que fiz. E esse outro? Foi fulana que fez. Está vendo, pastor, que ela não sabe nem pintar? Ela começa a pintar assim, aí depois faz assim. E eu disse assim, para você fazer esse aqui foi fácil? Ah, foi fácil, pastor, já tenho o costume de pintar, já tenho o costume. E ela? Ah, pastor, ela suava e ainda reclamava do senhor. Dizia, quem é que o pastor inventou de fazer isso? Eu não sei fazer isso, porque o pastor me colocou para fazer isso. E eu disse, ela tinha muita dificuldade para fazer, não tinha? Ela disse, tinha muita dificuldade, mas fez, não fez? Fez. Pois é, às vezes, quem você acha que Deus vai achar mais bonito o trabalho? Qual é o trabalho mais bonito? O que foi feito com facilidade, mas aquele que teve todo um esforço, uma vontade de parar, mas continuou e chegou até o fim. E aí houve uma lição para isso, né? Essa questão de olhar para as nossas diferenças, olhar para as nossas diferenças e saber o seguinte, o corpo, quando o nosso próprio organismo, irmãos, o nosso próprio organismo, quando existe uma deficiência em uma parte, há um sobressair de outras partes para superar aquela deficiência. Por exemplo, certa vez eu estava lá em Centro Sé e eu fui deixar Adélio na casa dele. Estou andando com Adélio, aí a Adélia disse assim, até aqui, WD, já pode ir, pode me deixar aqui, que daqui eu já sei. Aí eu disse assim, como assim você já sabe onde é que você está? Porque às vezes eu faço algumas coisas com Adélio para saber se ele é cego mesmo ou ele está me enganando. E ele disse assim, aqui não é a esquina da minha casa? Eu disse, é. Como é que você sabe? Ele disse assim, tem um vento aqui. Tem um vento? Tem. Eu não senti esse vento não, mas ele sentiu. Então, irmãos, e se a gente praticar, a gente pode até chegar a isso também. Mas por que ele chegou àquilo e a gente não chega? Porque nós não temos necessidade. Não foi apresentada em nós uma necessidade real. Mas o nosso organismo, ele supera. Uma parte supera a outra quando há dificuldades. Deveria ser assim com a gente. Deveria, quando uma parte tivesse dificuldade, a outra superar de forma a ajudar, a complementar e a não a criticar. E não dizer, não vou com você porque você não sabe fazer isso. Entende, irmãos? E aí agora, na parte final, Paulo vai mostrar exatamente o que foi que Jesus fez, não é? A partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo,
que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, irmãos, o próprio Jesus, Ele vai se doar. O sentido é, eu estou doando, eu estou me doando para algo. Jesus vai se doar em prol de nós. Esse sacrifício de Cristo, ele tanto é expiatório, ele é expiatório porque ele perdoa os nossos pecados, ele faz a expiação dos nossos pecados, mas ele é vicário. Alguém pode até pensar: não, mas Jesus morreu por ele mesmo, não fui eu que morri, foi ele que morreu, ele morreu pelos seus próprios pecados. Mas só que quando a gente vai olhar na palavra de Deus, por ele ser Deus, a Bíblia diz que ele não pecou, e a Bíblia diz que ele morreu em nosso lugar. Então, além de ser expiatório, também é vicário, é substitutivo. Ele me abençoa com o seu sacrifício, ele se doa para mim, para você, através do sacrifício dele. Então percebam, irmãos, que diante disto que nós viemos aqui celebrar, a comunhão, pelo sacrifício de Cristo representado nos elementos que ele, acabamos de ler, que quando ele foi distribuir, ele dá graças a Deus, se eleva: eu te agradeço, Senhor, pelo pão, te agradeço pelo vinho, e ele distribui para todos, todos. Ali é a representação do corpo dele sendo doado para nós. Então, não fazia sentido alguém estar ali, sentado, para participar da mesa do Senhor, e 1 minuto antes havia sentado em uma mesa, se banqueteado, visto o seu irmão ali com fome, não ter repartido o seu vinho, não ter repartido o seu pão, seu alimento, mas agiu de forma egoísta. E aí Paulo vai dizer: olha, você pode até depois ter tomado o pão, ter comido o pão, tomado o vinho, mas você não ceou, você não sentou na mesa de Jesus. Por quê? Porque as suas atitudes não condizem com a realidade desta mesa. Entende, irmãos, como é preciosa essa palavra e nos orienta a ter um cuidado especial para não nos assentarmos à mesa do Senhor indignamente, sem prestar atenção no sentido real do que seja o sacrifício de Cristo. Ele se sacrifica em prol dos outros. E o culto e a nossa relação com Deus também é da mesma forma. O principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e semelhante a esse, e ao próximo como a si mesmo. Uma relação vertical com Deus, mas também horizontal. E eles não estavam ali, eles estavam achando que somente a relação vertical era suficiente para sentar e participar da ceia do Senhor. Então, que essas lições possam nos servir, já que estamos também com vistas a diversas comemorações com relação aos 60 anos da nossa igreja, e dentre estas comemorações, nós estamos aí, já tem programado aí 4 atividades, onde a gente vai sentar, já tem mais atividade de sentar e comer, que agora vai ter o cuscuz do DEFAC, né? A gente vai avisar isso depois. A igreja é interessante, né? Bota a gente para comer e chega no programa Conexão Céu, vai falar de obesidade. É uma coisa, né? Mas que seja pelo menos uma obesidade para a comunhão, né? Vamos ficar mais pertinho um do outro, porque engordamos. Porque ficamos mais cheinhos, né? Então vamos orar, queridos, vamos falar com Deus, vamos colocar as nossas vidas no altar do Senhor, e vamos pensar seriamente sobre o que nós acabamos de meditar, a respeito de celebrar de fato a ceia do Senhor, não apenas de corpo presente, não apenas fisicamente de forma cerimonial, ritualística, cumprindo um calendário religioso. Não, vamos crer
que o Senhor Jesus está aqui, tem um propósito na sua morte, e o resultado disto deve trazer para nós uma comunhão, uma unidade, para que nós possamos superar aquelas questões mínimas, pessoais, que envolvem as nossas preferências, e entender que tem algo muito maior do que os membros, está ali a cabeça, que deve receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai, nós queremos louvar a Ti, te adorar na beleza da Tua santidade. De fato, Senhor Deus, o sacrifício de Cristo não somente nos abençoa, de forma, Senhor Deus, a perdoar os nossos pecados, de forma a nos dar, Senhor Deus, a certeza da salvação, o privilégio de sermos habitados pelo Espírito Santo, o privilégio de termos a mente de Cristo e nos fazer pensar e nos possibilitar o pensamento diferente, Senhor Deus, de como pensa o mundo, Senhor Deus, mas também, Senhor Deus, o privilégio de poder sentar na mesa com os nossos irmãos, e apesar de sermos totalmente diferentes, sermos únicos como pessoa criada pelas Tuas santas mãos, podemos sim, Senhor Deus, colocar, Senhor Deus, para trás todas as questões que atrapalham, Senhor Deus, a unidade e a comunhão do corpo de Cristo, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.